Hoje, terça-feira, 23 de outubro, estamos a 2 dias de um evento muito importante, que é o fim da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Olha, minha gente, eu sei que eu vou falar aqui, as pessoas, mas é o seguinte, eu estou torcendo tanto para chegar o domingo, porque, de alguma maneira, o calendário gregoriano vai determinar uma virada de página, seja qual for, em qualquer direção que a soberania popular determine. Nas urnas haverá não apenas a sagração de um novo presidente da República a tomar posse em janeiro, mas principalmente a determinação cronológica de que acabou a eleição, acabou a campanha, acabou esse período que nesta eleição especificamente 2018 atingiu um nível de histeria, de polarização, né, de brigalhada e tal, inéditos, que eu me lembre aí das eleições que eu vivi, e eu já sou adulto e velho e já vivi muitas eleições, e até muitos períodos sem eleições, a partir de 1964, mas não me lembro, e acho que muitos concordarão comigo, de uma eleição tão marcada pela histeria, pelos ataques assim, nas redes sociais, até porque redes sociais não existiam em muitas das eleições anteriores. Acho até que as redes sociais, o fator determinante desse clima, porque, claro, você concede a todo mundo, o que é muito bom na essência, a possibilidade de expressar sua opinião, por mais correta ou estapafúrdia que seja, mas não na padaria do domingo, não naquele almoço com a família, não naquele bate-papo no ponto do ônibus, mas num sistema que conecta você a 7 outros bilhões de pessoas com igual possibilidade tecnológica. Então você imagina se você pegar um gigantesco formigueiro com 7 bilhões de formigas, e diferentemente daquele desenho animado, vocês devem estar lembrados, que tinha uma formiguinha que não queria seguir a rotina do formigueiro, e os chefes dela diziam, não pode, um formigueiro todo mundo tem que andar igual, fazer a mesma coisa, funções pré-determinadas. A essência do filme era exatamente a de mostrar uma formiguinha representando o direito à autodeterminação, a opinião, a liberdade, a forma de agir e tal. Vocês imaginem se de fato todas as formiguinhas daquele formigueiro com 7 bilhões de formiguinhas resolvessem conceder-se, o que é muito bom na essência, a mesma liberdade do personagem central do filme. O formigueiro até poderia virar uma coisa melhor, mas formigueiro deixaria de ser. Então vocês podem imaginar, sabem porque vivem isso, são parte disso, o que significa estarmos num mundo, e ainda bem que estamos, porque esse processo é irreversível e acho que ele tende a melhorar a humanidade, mas num mundo onde todos nós podemos dizer a todos os demais, semelhantes nossos em todo o planeta, aquilo que quisermos, na hora que quisermos, nos termos que quisermos, das formas que quisermos. É claro que neste oceano de opiniões, neste oceano de autodeterminação difundida em escala planetária, tem de tudo. Tudo quanto é maluquice que vocês possam imaginar. Hoje às 6 horas da manhã me ligou uma senhora, eu ainda estava dentro do quarto, não podia fazer barulho para não acordar, mas estou muito preocupada, uma campanha, falou lá o nome da campanha que ela queria falar, está dizendo que vai fuzilar nas ruas os outros e tal. Eu disse, minha senhora, calma, eu baixei, calma minha senhora, calma, mas eu estou muito assustado, mas calma minha senhora, não acredite em tudo que a senhora lê na internet não, bota um filtro aí, não. Mas eu estou assustada, o que eu faço? Meus filhos, calma. É esse o ambiente que predomina na espuma dominante das redes sociais. E de alguma maneira, o domingo determinará o início de um esfriamento desse processo. Como há um início de esfriamento, de tensões, né? de hostilidades entre torcidas, depois que a bola, o juiz apita o final de uma determinada disputa de campeonato. Acabou o campeonato, acabou a Copa do Mundo, as torcidas rivais deixam de ter o elemento central, que era o jogo em andamento ou o pré-jogo, para motivarem e alimentarem sua excitação, né? Seus embates, suas divergências, e as pessoas vão tocar a vida, porque isto é o que a realidade nos impõe. No sábado agora lá em Salvador, comentei com vocês ontem, estava lá numa plenária com pequenos empresários médios e pequenos do setor da venda de materiais de construção.
Como sempre tenho feito nessas palestras, havia umas 500 pessoas, talvez, um pouco menos, no auditório, e eu sempre perguntei, quem vai votar em Haddad, quem vai votar em Bolsonaro, quem vai votar nulo e tal, branco ou não vai votar, e cada qual levantou lá o braço, todo mundo e tal. Quando eu perguntei sobre Haddad, um número bem menor, significativamente menor, levantou o braço, eram pouquíssimos, até houve um ensaio de vai, eu disse, olha, peraí, não é assim, por que eles não podem votar nesse? Podem, perfeitamente, que isso e tal, bababá, recriminei quem queria vaiar, quem ia votar no Haddad, e aí depois veio a pergunta sobre quem vai votar em Bolsonaro, e como aconteceu no Congresso de Donos de Padarias, há 2 meses em Santa Catarina, 1 mês em Santa Catarina, a grande, avassaladora maioria daqueles pequenos empresários se manifestou favoravelmente nessa direção. E eu fiz a mesma pergunta que fizeram aos padeiros. Eu disse, vem cá, no dia 28 lá haver eleição. Eu queria saber, no dia 29, se seu candidato perder, e no caso é o candidato de todos vocês, praticamente todos, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir a loja de vocês? Queria levantar-se o braço, quem vai abrir a loja? E todos levantaram o braço. Eu disse, olha, pois é isto que o Brasil vai fazer no dia seguinte. Resolvida essa eleição, excitada, de forma enlouquecida, porém aparentemente inevitável, pela retórica de campanha, pela polarização, pelo momento atípico que estamos vivendo, porque não tivemos eleições iguais a essa na nossa história, né? E turbinada pelas redes sociais e etc., pela instantaneidade de sentimentos jogados sem filtro numa rede global, passado este momento que tem uma data determinante, uma virada de página determinante no próximo domingo, é natural que a sociedade comece a baixar a poeira, assentar a lama na água para que a transparência das coisas comece a indicar caminhos mais claros para a análise coletiva e para a conduta de todos. Eu estou muito angustiado para que chegue o domingo, estou muito angustiado para que chegue a quinta-feira com essa campanha saindo de dentro da minha casa, do rádio. Na sexta ainda. Não, quinta, termina a campanha na quinta, na televisão e no rádio termina na quinta, não é isso? É na sexta. Na sexta? Mais um dia, você jura, Barão? Você tem certeza? Não é na quinta? Na sexta. Ah, não, mais um dia. Que seja sexta, mas o fato é o seguinte, sexta-feira a gente para de ser invadido por essa loucura que tem sido o uso do tempo de propaganda eleitoral. Eu vim ouvindo agora no rádio, é um festival de ataques Aquilo sim é uma carnificina, mas é uma carnificina retórica. É uma troca de eu te odeio, eu te detesto, você ameaça a democracia, você vai levar o Brasil ao abismo. E só falam isso um do outro. Não conseguem, a excitação é tanta, a necessidade de produzir um fato, hastear uma bandeira qualquer que produza emoções, que mantenha o estado de espírito em situação exacerbada. É tamanha que você ouve a propaganda, quando ela para e volta a música ou volta o noticiário, é como se você tivesse acabado de levar uma coça dos dois lados, entendeu? Você toma soco pela direita, pela esquerda. Não é esse o clima que vai prevalecer, evidentemente que não é. Eu quero insistir muito, né, de que nós estamos vivendo um momento incomum. Este ano de 2018 e a eleição que o marca é um ano que não vai ser esquecido tão cedo, mas a partir de domingo o Brasil imporá a si mesmo e a sua população, a sociedade brasileira vai impor a si mesma a agenda de quem tem que tocar a vida. E é preciso que a gente comece a olhar para essa segunda-feira com outra adrenalina, com outra taxa, com outro horizonte, porque assim terá que ser. Assim terá que ser. Enquanto isso não acontece, as coisas, né, as cólicas vão se reproduzindo, né? Ontem o ministro Dias Toffoli se manifestou mais uma vez contra essa declaração desastrosa do filho do Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que, segundo ele próprio, fazendo uma piada, né, e segundo seu pai também, que o repreendeu, determinou que ele pedisse desculpas, ele assim o fez e tal, mas foi uma declaração desastrosa na boca de alguém com essas responsabilidades. Afinal, ele é um parlamentar, é filho do candidato que lidera as pesquisas,
pesquisas, vai lá e diz, mesmo em tom de piada, que para fechar o Supremo basta um jipe do Exército com um soldado, não é preciso uma intervenção militar. Claro que esta declaração, neste contexto, na boca de quem a produziu, com os vínculos que tem familiares e políticos com o candidato majoritário nas pesquisas, a repercussão foi inevitável e muito negativa, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal coroando uma série de outras declarações na área do judiciário, repudiando essa conduta, disse que o ataque ao Supremo é um ataque que mira a democracia. E eu queria me fixar nessa reação, que foi uma reação geral, para mostrar um pouco como as instituições brasileiras estão conscientes. Elas não são as instituições que estejam funcionando como adoraríamos, ok, concordamos todos, mas elas estão sólidas, elas têm gordura, elas têm estrutura, elas têm consistência para garantir que o jogo democrático prevaleça, seja qual for um eleito, né? E as reações coletivas, a indignação ampla que surge quando loucuras desse tipo são produzidas, mostram que o país, no seu conjunto, na sua maioria absoluta, está consciente da necessidade de preservar as instituições, repito, por mais frustrantes que sejam algumas condutas dessas instituições, mas de preservá-las como pilares, como garantias maiores da democracia que são. Agora, importante também levar em conta que o ônibus das idiotices não é um ônibus que é ocupado apenas por um perfil de passageiros. Idiotices como essas do filho do Bolsonaro já foram reproduzidas, e muito recentemente, por figuras do outro campo ideológico. Vejam, o Vadir Damus, que é advogado do Lula, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E deputado federal, que não foi reeleito agora, mostrando que sua retórica deu com os burros na água, pediu a mesma coisa, o fechamento do Supremo Tribunal Federal no dia 13 de abril deste ano. Teve menos repercussão porque não era uma figura tão central, nem o momento era tão excitado quanto o atual. Ele não é filho de um candidato à presidência da República, é retórica de advogado, de militante, de deputado petista, lá indignado, lá com a prisão, foi lá e pediu o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então, idiotas desse naipe, como o filho do Bolsonaro ou o deputado Vadir Damus do PT, estão dentro do ônibus da insensatez retórica que predomina nas campanhas políticas, muitas vezes, e nesta mais acentuadamente. Dentro também desse universo de bobagens ditas ao léu, muito pelos dois candidatos com frequência, mais ainda por suas militâncias e muito também, né, pelos seus próprios assessores e aliados e tal. O Zé Dirceu não disse que o objetivo era tomar o poder, o outro vai lá, não diz que tem que metralhar os petralhas. É esse jogo, gente, que eu digo que vira no dia 28. Esse jogo não sobrevive à virada cronológica da página com a eleição e a definição do resultado. A poeira vai baixar, e vai baixar acentuadamente. Vamos ter que olhar para o que é concreto, para o que tem que ser feito, para a crise que está aí colocada, com milhões de desempregados e tudo mais. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o calendário gregoriano não nos dá esse presente dos deuses, as bobagens vão acontecendo. Vejam, eu acho tão importante que o Toffoli reaja à declaração do Eduardo Bolsonaro, a idiotice dita pelo Eduardo Bolsonaro. Acho tão importante que haja uma reação ostensiva a isso, para mostrar que esse limite não pode ser passado por ninguém, nem como piada. Como acho muito importante, por exemplo, que hoje haja um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, na voz da sua presidente, a Rosa Weber, diante de outra declaração feita ontem que me pareceu completamente estapafúrdia, em que o Fernando Haddad disse que as instituições estão intimidadas pela linha dura das Forças Armadas, coisa que eu acho que pode ser até que exista, não vou entrar nem nessa discussão, que tem aí uma retomada de presença dos militares na política. É verdade que isso, no meu entendimento, é um fator preocupante. Gosto muito das Forças Armadas, gosto muito dos militares, tenho vários amigos generais, mas desde que eles fiquem onde tem que ficar. É igual religioso se metendo em política, igreja se metendo em política. Não é uma coisa que seja saudável institucionalmente, não é legal.
Dito isto, é preciso saber o seguinte: se o que o Haddad disse ontem corresponde a um fato, é preciso que a ministra do TSE, que foi o alvo, a instituição alvo dessa declaração, diga hoje se de fato há algum tipo de intimidação sobre o tribunal para que ele, nas palavras do Haddad, não acelere as investigações sobre as fake news que o PT denunciou aí com base na matéria da Folha de São Paulo. Porque se o TSE não está intimidado, a presidente do tribunal tem que vir a público dizer que o Haddad falou uma besteira. E se está intimidado, como o Haddad afirmou, tem que vir a público pedir à sociedade que se posicione em defesa do Tribunal Superior Eleitoral. O que não dá é para um candidato à presidência da República incorporar mais esta declaração ao ônibus das idiotices, onde já está seu adversário ocupando vários lugares também, para sugerir que a presença do ministro da Segurança Institucional na reunião do último domingo no TSE para discutir as questões das fake news, por ser ele um general, o general Etchegoyen, configura uma intimidação ao TSE para tratar desse assunto de interesse da população. O que fazia um general na reunião do TSE? Bom, fazia que ele ali está não como general, mas como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ao qual está subordinado a tal da ABIN, que já demonstrou a sua incapacidade técnica e profissional para várias coisas, como a greve dos caminhoneiros, mas que talvez tenha aí alguma função a desempenhar como núcleo de inteligência na questão da investigação e da prevenção das fake news. Assim como o general Etchegoyen lá estava o presidente nacional da OAB, estava o ministro da Segurança Nacional, o senhor Jugman, estavam outras autoridades, como o advogado-geral da União, pelo que eu vi aqui, o vice-procurador-geral eleitoral, né? Estavam, enfim, outras autoridades. Quando o Haddad pega a presença de um ministro, que ali está como ministro, que coordena a área de inteligência do governo, numa reunião plenária lá, presidida pela presidente do TSE, e diz que esta presença é a prova de que as Forças Armadas, a linhadura das Forças Armadas, estão criando constrangimento e intimidação sobre as instituições, neste caso especificamente sobre o TSE, eu quero saber o que o TSE tem a dizer. Assim como achei necessário que o Supremo, pela voz de Toffoli, dissesse o que tinha a dizer diante da idiotice do filho do Bolsonaro. Idiotice, minha gente, não tem ideologia. Idiotice não tem cor. Idiotice não tem lado. É igual tortura. A tortura é boa, não é boa. A tortura é o pior nível que pode chegar a espécie humana, ponto. Torturador de esquerda e torturador de direita é o mesmo tipo de besta humana. Quem defende a tortura na direita e na esquerda, e a história do mundo está cheia de episódios em que a direita e a esquerda torturaram opositores, está defendendo o mesmo tipo de bestialidade, não é uma questão ideológica. Como ser idiota e falar idiotices também não tem lado isso. Repito, o senhor Eduardo Bolsonaro mereceu levar a chibatada nacional que está levando e produziu o desgaste que produziu na candidatura do pai com a declaração idiota que fez. E o senhor Haddad produziu ontem uma declaração, a meu ver, igualmente idiota, dizendo que as instituições brasileiras, especialmente o TSE, estão de joelho diante da linhadura, do que ele chamou linhadura das Forças Armadas. O que tem a dizer a ministra Rosa Weber em relação a essa declaração do candidato do PT? Vale para todo mundo o mesmo tipo de raciocínio. Vamos lá.